Fala, rapaziada, estamos aí para mais um vídeo e esse vídeo eu vou ensinar você a dimensionar o disjuntor geral, né? O disjuntor geral do nosso quadro de distribuição, né? Primeira coisa que tem que ser feita é identificar o tipo de fornecimento, o tipo de tensão que a gente vai ter no nosso circuito, a demanda da instalação. Como a gente levanta a demanda da instalação? Aqui nesse caso, eu usuário, né, eu peguei um bifásico, né, em 3 fios, né, e entre fase e fase a gente tem 220 e entre fase e neutro a gente vai ter o 127. Tá? A potência total, né, ela é calculada pela iluminação, as tomadas e a tomada de uso exclusivo. Né? O que é a tomada de uso exclusivo? São aquelas tomadas que a gente tem um circuito específico para ela, como é o caso do nosso sistema nosso circuito elétrico, do chuveiro elétrico, né? Que tem que ser um circuito exclusivo dele, com um disjuntor exclusivo dele, né? E isso vai variar de acordo com a quantidade de circuitos exclusivos que a gente tem. A gente pode ter dois chuveiros, né, e etc. Para outros equipamentos elétricos também é indicado que a gente tenha um circuito específico, né, pela característica do dispositivo, né, seja pela alta potência do equipamento, né, pela corrente, etc. Então, várias variáveis que vão explicar o porquê a gente tem um circuito específico para aquele dispositivo, tá? Aqui, né, eu coloquei números ilusórios, tá bom? Com isso, a gente vai calcular o nosso sistema, né? Isso. Tá. Aqui tem algumas tabelas que a gente vai usar durante o nosso dimensionamento, porque a gente vai utilizar de algumas fórmulas. Vamos começar com a parte de iluminação e as tomadas gerais, né? Que são tomadas normais de sala, de quarto, tomada normal em geral, né? E o cálculo das tomadas específicas a gente vai fazer separado, tá bom? Então vamos com a primeira fórmula, que é a Então a gente tem que calcular, né? Esse S a gente calcula pela iluminação e pela turbina normal, como eu disse, que é o que a gente vai calcular primeiro. Então 1000 mais 3.550 dá 4.550. Nosso fator aqui, ele é um fator tabelado, então vai ser 0,8. Pela questão de hoje as iluminárias serem todas em grande parte, né, hoje em dia, né, principalmente a parte residencial, são lâmpadas de LED, né? A gente usa lâmpadas de LED no geral, então a gente vai botar esse fator. E esse valor aqui dá 3.640 watts. Tá, a gente calculou a primeira potência, né, do nosso circuito, mas agora a gente tem que fazer os fatores, né? Fator de demanda da tomada e fator de demanda da tomada específica. Por que acontece? A gente nunca está usando, geralmente, em grande parte, a gente tem que concordar que a gente não usa todas as tomadas da residência ao mesmo tempo. Você concorda comigo? A gente não usa, por exemplo, todas as tomadas da casa, né, de uma casa, ao mesmo tempo. Sempre vai ter uma tomada sobrando, ou uma tomada que vai estar sendo usada por 2 aparelhos, ou tomadas que não vão estar sendo utilizadas, né? Então, essa variação e esse cálculo aqui, com esses fatores de demanda, é justamente para alinhar esse fator com um fator mais próximo do real.
Q1 vai ser igual à potência que a gente encontrou aqui, multiplicado por esse fator de demanda, né? Tá. Como é que a gente encontra o nosso fator de demanda agora? É simples. 3.640 está entre 2.001 e 3.000, 1.001 e 2.000, 4.000 e 5.000? Não, ele está entre 3.001 a 4.000, né? Todos esses valores são tabelados, entendeu? Então não tem bicho de 7 cabeças. A prática é isso, não vai ter bicho de 7 cabeças, a gente simplesmente vai fazer cálculo em cima de valores tabelados, até por questão de norma, questão de segurança, por questão de dispositivo comercial que a gente vai utilizar, que a gente vai falar um pouco mais à frente, né? E esse D1 12.147. O D2, que vai ser a nossa tomada de uso específico, né? Que já vai ser a mesma coisa que a gente já tem ela aqui, né? E aqui a gente converteu, né? De VA para watts, né? Essa daqui já está em watts, né? Porque são chuveiros, etc. Então a gente já tem essa carga em watts, né? Por isso que aqui já está em watts. Esqueci de salientar a justificativa do porquê. Tá? Tomada de uso específico é bem fácil. É só você ver o número de circuitos de tomadas de uso específico que você tem, né? Nesse caso aqui, a gente vai usar de 3 circuitos. A gente pode pegar 4 circuitos, 2 circuitos, é só você ver quantos circuitos de tomadas específicas você tem no seu circuito, no seu quadro elétrico. Isso é bem simples também. Vamos lá. 3 igual a 0,84. Próximo passo, demanda máxima. Demanda máxima nada mais é do que o somatório de D1 com D2. Que a gente vai ter 12.689,6 watts. Opa! Aqui, pronto. E agora a gente vai calcular o S, né? Que vai ser demanda máxima dividido pelo fator de potência. Isso vai me dar, que também é tabelado, 12 sobre 0,95. Isso vai ser igual a 13.357,47. Agora a gente vai calcular
a corrente do nosso circuito e a partir dessa corrente a gente vai usar aquela tabela que eu já apresentei nos vídeos anteriores, tabela de cabeamento e a tabela de disjuntores, tá? Vai ser em cima dessa corrente que a gente vai calcular agora. Vai ser tudo projetado em cima dessa corrente, tá? Vai ser IB sobre a tensão do nosso circuito. Então a gente tem dividido por 220 volts, né? Que vai dar uma corrente para a gente de 60,71 amperes. Então agora a gente tem a corrente do nosso circuito. Agora a gente vai olhar aquela tabela, né, que eu falei nas aulas anteriores com vocês, né, e lá a gente vai na parte de B1, que é a parte de cabeamento de cobre em isolação de PVC, 3 condutores carregados, né? A gente tem 3 condutores e a gente vai olhar lá em cima da corrente que a gente tem, qual que é o cabo, o cabeamento que está acima dessa corrente. Não pode estar igual e nem abaixo, tem que estar acima. Olhando lá, a gente vai encontrar o cabeamento na tabela que eu já vi nas aulas anteriores, tanto do cabeamento quanto a parte de disjuntores. A gente vai ter um cabeamento de 16 milímetros, tá? Que é um cabeamento de 68 amperes. A gente já achou o cabeamento do nosso circuito, tudo em cima desse cálculo. E agora o disjuntor é bem simples, é só você lembrar disso aqui, ó. Eles têm que estar entre IB, ele tem que ser maior ou igual a IB, que é a corrente do nosso circuito, né? A corrente nominal, e tem que ser menor ou igual à corrente do nosso cabeamento, corrente de curto, que aqui a gente vai chamar de IZ. Então, a gente tem 60 71 menor ou igual IN igual a 68. Olhando na tabela comercial, né, que a gente tem que encontrar um disjuntor que a gente encontra numa loja de elétrica. Né? Não adianta colar um disjuntor, jogar um valor que a gente não vai encontrar um coeficiente comercial. Né? Com isso, olhando a tabela comercial, a gente vai utilizar um disjuntor que esteja entre a corrente do meu circuito e a corrente de curto do meu cabeamento. Né? Porque ele tem que proteger o cabeamento, né? Não o cabeamento proteger o disjuntor, tem que proteger o circuito. A gente vai encontrar um disjuntor comercial de 63 amperes. E a curva vai ser curva C, porque ela atende a parte de cargas indutivas e cargas capacitivas. Né? Então, como a gente está falando de um circuito que vai ter cargas capacitivas, cargas indutivas, a gente tem que usar a curva C, que atende cargas.
Com isso, a gente calculou toda a parte do nosso disjuntor geral, desde o cabeamento do nosso disjuntor geral até o propriamente dito, o nosso disjuntor geral. Viu como é que é simples? A parte prática é bem mais simples e intuitiva, em diversas formas, né? Por isso que eu sempre falo, buscar profissionais qualificados e que realmente sabem fazer os cálculos dentro do sistema de segurança, seguindo normas, né? Tanto para a segurança do nosso circuito, como para a segurança das pessoas que irão utilizar o nosso circuito, como dos dispositivos que serão alimentados pelo nosso circuito. Sempre usando em base sempre a NBR 5410, né, que nos norteia nessa parte de circuitos de parte residencial, né? Então é isso, rapaziada, mais um vídeo aí para nossas noções de parte residencial. Esse foi o dimensionamento do nosso disjuntor geral. Eu tenho já cálculo de disjuntores parciais, a parte de cabeamento também dos nossos vídeos aí, da nossa trilha de conhecimento sobre essas noções básicas. Também tem toda essa parte, né, que antecede esse conhecimento. E agora a gente vai começar a entrar na parte de projetos realmente,